que se origina de Atenas, que veio do filósofo que era discípulo de Sócrates, Antístenes. Ele falava que cinismo veio de uma forma cínica que se deriva de canino. Essa forma canina de viver é uma forma onde você não tem apegos da sociedade, apegos materiais. Ou seja, você não vai ter luxo, riqueza ou comodidades da sociedade para ser feliz. Para buscar a felicidade, você tem que desprezar esses bens materiais, vivendo de uma forma natural e livre. As características do cinismo. O cinismo acreditava numa vida simples. Eles acreditavam que valores sociais como poder, fama e dinheiro não eram de nada. Acreditavam que a ganância traria infelicidade e que nós só poderíamos achar nossa verdadeira felicidade em nós mesmos, sem se preocupar com a morte, como vamos viver, como trabalhar, e isso traria a verdadeira libertação para a gente. Eles também acreditavam numa vida simples através da natureza. Cinismo é o conceito que utiliza a corrente filosófica que foi criada por Antístenes, que era aprendiz de Sócrates, e os filósofos que acompanhavam essa corrente adotavam o nome de cínicos, e seu objetivo na vida era viver como alvo da verdadeira felicidade, pois ela era conectada aos externos da alma e não a objetos externos. Eles pregavam essa forma de viver diariamente. O nome cinismo foi gerado do grego, em sentido figurado. Cinismo tem uma conotação pejorativa que designa um homem agudo e moraz que não respeita os sentimentos e valores estabelecidos, nem as convenções sociais. Alguém que mostra desprezo pelas normas sociais ou pela moral estabelecida. Para os cínicos, a felicidade dependia exclusivamente do seu interior, sendo alheia às preocupações com a morte, a saúde e o sofrimento. Por exemplo, sendo a chave exatamente a libertação de tudo isso. Esses filósofos tiveram influência em outros filósofos, como os pitagóricos, que já tinham defendido a vida simples nos séculos anteriores. Os cínicos viviam rejeitando valores sociais, poder, fama e dinheiro, desacreditando que isso poderia trazer a felicidade verdadeira. Viviam apenas de acordo com a natureza, libertando-se de convenções para tornar-se autossuficientes. A ganância, para eles, era vista como uma forma de sofrimento, assim como alguns comportamentos que criticavam. No início do século XIX, desenvolveram uma compreensão moderna do cinismo, que era definida como uma atitude de desdém negativo ou cansativo, especialmente uma desconfiança geral quanto à integridade ou motivos proversos de outros. Contraponto, a filosofia antiga pregava a virtude e a liberdade moral da libertação do desejo. Bom, eu vou falar sobre dois dos principais filósofos do cinismo, que é o Antítenes e o Crates de Tebas. O Antítenes ele foi responsável por fundar o cinismo e nas suas obras ele tinha sempre como tema principal a ética, a lógica e a natureza. O Crates de Tebas ele foi um discípulo de Diógenes, que é outro filósofo cínico, e ele era conhecido como abridor de portas, pois ele chegava na casa dos amigos sem uma anunciação e ajudava as famílias a resolverem as desavenças. Ele era casado com a Hiparquia, que era uma outra filósofa cínica, e ele tinha um problema na perna que fazia com que eles andassem mancando. Diógenes e Hipparca de Maroneia foram outros dois pensadores da época. Diógenes levava uma vida mais simples, sem muitos bens materiais. Ele achava que muito luxo poderia cegar o ser humano. Ele vivia dentro de um barril e só tinha coisas necessárias para ele. E Hipparca de Maroneia era casada com Crates de Tebas. Os dois eram filósofos cínicos. E ela, por ser a única filósofa mulher, ela sofreu muito preconceito pela população porque eles achavam que... Eu sou do grupo do cinismo e, como já diz o próprio nome, eu vou falar sobre a história do cinismo. O cinismo é um nome que recebe a corrente filosófica que foi fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates. Os filósofos que seguiam essa corrente recebiam o nome de cínicos. Seu propósito na vida era viver na virtude de acordo com a natureza. O nome foi originado do grego, cuja tradução literal seria igual a um cão. Os cínicos eram chamados de cães, pois Antístenes ensinava em um templo para notório-atenienses, que é um termo usado para designar aqueles que não possuem a cidadania ateniense na época, por nascerem de escravos estrangeiras ou prostitutas.
Antístenes, ex-aluno de Sócrates, foi o primeiro filósofo a definir o cinismo no final do século V a.C. e foi seguido por Diógenes de Sinope, que foi quem levou aos extremos lógicos o cinismo, passando a ser visto como o arquetipo de filósofo cínico. A corrente filosófica começou a espalhar-se durante a ascensão do Império Romano no século I e desapareceu ao final do século V, apesar de que muitos filósofos afirmam que o cristianismo primitivo adotou muitas ideias ascéticas e retóricas. Os cínicos gregos e romanos clássicos tinham a virtude como a necessidade única para alcançar a felicidade e seguiram a filosofia cegamente, negligenciando tudo que não promovesse a perfeição e não permitisse chegar à felicidade. O termo cínicos, derivado do grego que significa cão, era usado pois os cínicos negligenciavam a sociedade, a higiene, a riqueza, o dinheiro, a família, entre demais outras coisas, assim, de forma semelhante a um cão. De acordo com o cinismo, a sabedoria e a liberdade do espírito eram os caminhos que conduziam à felicidade, enquanto as coisas materiais eram desprezíveis. Ao longo do tempo, o conceito de cinismo foi sofrendo alterações e hoje em dia é associado à tendência de não crer na bondade nem na sinceridade do ser humano. A atitude cínica está relacionada com o sarcasmo, a ironia e a troça. Bom, cinismo é uma palavra grega que se deriva de kenismo, que significa como um cão. Cinismo significa a filosofia que as pessoas tinham antigamente de ser desapegadas a bens materiais e ter a moral acima de tudo. E as pessoas que seguiam essa filosofia tinham apenas um bastão e um manto. E hoje em dia a palavra cinismo virou cínico ou cínica, que significa pessoas desapegadas de atributos pessoais, convenções sociais superiores a isso. Isso significa cinismo.